E se eu fosse colocar o título da nossa mensagem, a gente sempre coloca para ter um norte, né? E o título sempre vem depois que a gente prepara, né? Às vezes não vem, né? Mas geralmente ele vem depois que a gente prepara. E também não tem que ter título, mas eu acho que é posicionados. Eu creio que o Senhor está precisando disso. O Senhor quer isso de nós. Amém? E o Senhor está requerendo um posicionamento. Só que como nós somos livres, como eu e você somos livres, se nós vamos ou não nos posicionar, essa escolha vai ser nisso. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos a palavra. Os irmãos, por favor, tenham um pouco de paciência, que a pastora esqueceu os óculos. Esquecer os óculos depois de uma determinada idade é quase que um erro fatal. Não é? E eu estou na fase, irmãos, que quem é da mesma idade pega o óculos emprestado. Olha que situação chegou assim, né? Ontem eu estava conversando com a minha cunhada, eu tenho que ler aqui, mas eu não estou chegando. Eu falei, então meus óculos. E aí ela foi embora com meus óculos. Eu, ei, por favor, lá, mas estava tão bom. Porque é assim, depois que você, né? Nós fomos ao oftalmologista essa semana, eu e meu esposo, e ele falou algo muito importante, doutor Márcio, né, que todos conhecem. Ele falou, está tudo bem? Aí eu falei assim, tá tudo bem, né? Eu tô com essa muletinha aí, né, doutor Márcio? Ele falou, tá boa, não, tá ótimo. Primeiramente você está enxergando, mas está enxergando, então vamos glorificar o Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, porque em tudo nós devemos dar graças. Então isso aqui não é nada. Óculos não é nada. A gente esquece, a gente dá uma afastada, a gente aumenta assim e fica tudo certo. Amém? É assim que a gente percebe que a pessoa está depois dos 40, quando ela começa, né? Não é, irmão? Então vamos abrir a nossa Bíblia aí, no Evangelho de Marcos. Capítulo 8, do versículo 27 até o versículo 29. Marcos capítulo 8, do 27 ao 29. Eu vou abrir minha Bíblia também aqui no celular, eu acho que vai ser melhor para eu ler. Aqueles que puderem ficar de pé. Por favor. Nós vamos fazer, irmãos, duas leituras, tá bom? Primeiro a gente vai fazer em Marcos, capítulo 8, do versículo 27 até o 29. E depois nós vamos também fazer uma leitura em Tiago, capítulo 4, do versículo 8 até o 10. Amém? Então vamos começar. Todos acharam? Amém? Se alguém precisar de ajuda aí, ó, acena. E sempre tem um irmão para te ajudar. Só se acenar assim, importante todo mundo. Então, esse povo abençoado traz Bíblia para a igreja. Assim que é bom. Eita glória! Então, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Depois Jesus e os seus discípulos foram para povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhe perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Amém?
Podem sentar aí, queridos. Depois a gente vai ler em seguida em Tiago, mas nós vamos ler, refletir um pouco sobre esse momento inicial que Jesus conversa com os seus discípulos no meio do caminho. A gente percebe uma preocupação de Jesus em saber de que forma ele era visto. De que forma ele era visto pela sociedade, de que forma ele era visto pelas pessoas no entorno e de que forma os seus discípulos viam Jesus. Ou seja, Jesus estava querendo saber de que forma o meu posicionamento está sendo entendido pela sociedade. O meu posicionamento, que tipo de posicionamento? Todos nós sabemos que Deus tinha um propósito desde o início, que era enviar Jesus. Esse propósito, ele não foi um propósito que foi amadurecendo ao longo dos tempos. Não, esse propósito, ele sempre foi mostrado na palavra. Jesus tinha um plano, desde o início. Nós falamos sobre o planejamento de Deus, que não muda, né? Desde lá do início, Deus já pretendia enviar Jesus. Então Jesus foi enviado com um propósito. Jesus precisava ter um posicionamento na sociedade em que ele vivia, para que esse propósito que Deus tinha para ele se cumprisse. Amém? O que Jesus está querendo saber? Será que o meu posicionamento, a maneira como eu tenho me posicionado em relação ao propósito de Deus para mim, será que as pessoas veem de qual forma? Talvez você pode dizer assim no seu lugar: o que as pessoas têm a ver com a minha vida? Né? Você pode pensar assim: por que Jesus tinha que se preocupar tanto com aquilo que as pessoas iriam pensar a respeito dele? Ora, queridos, nós somos do reino de Deus, amém? Aqueles que são do reino de Deus precisam sim se preocupar com aquilo que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Essa precisa ser uma preocupação na vida do cristão. E Jesus estava querendo saber: por onde eu passo, por onde eu vou, o que as pessoas pensam em relação ao meu posicionamento? E é interessante que os discípulos dizem assim: uns acham que o Senhor é Elias, outros acham que é João Batista, outros acham que o Senhor é um profeta qualquer, um outro profeta qualquer. Na verdade, todos eles se referiam a Jesus como alguém que seria enviado do céu. Olha que bênção! Mas as pessoas não tinham clareza de que Jesus era justamente o prometido. Aquele profeta, ele não era um profeta qualquer. Ele era um profeta messiânico, o profeta messiânico, aquele que, melhor, não era um profeta messiânico, ele era o próprio Messias, né? Ele não era aquele que anunciaria o Messias, como foi João Batista. Ele era, de fato, o Messias. Era o que as pessoas não sabiam. Mas os discípulos, aqueles que conviviam com Jesus, eles conseguiram entender isso. E o que isso tem a ver conosco? Queridos, primeiro ponto, e eu me lembrei da minha conversa com a minha aluna: as pessoas nos veem da maneira como nós nos posicionamos. As pessoas vão começar a nos enxergar a partir do momento em que Deus nos coloca na posição, e é isso que Tiago diz. Vamos ler aí, por favor, que eu pedi para os irmãos abrirem. Tiago, quem achou pode ler para mim, por favor. Tiago, capítulo 4, do 8 ao 10. Chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos,
pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa tristeza, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Em algumas versões, ele diz, vou botar uma versão aqui, vou ler aqui uma versão NTLH, que foi a versão que eu li. Diz assim: o 10 diz assim: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Não sei se tem alguém que está com essa versão aí, mas a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, ela diz que o Senhor vai nos colocar numa posição de honra. A questão, querido, se nós estaremos em posição de honra ou não, a questão é, quem nos posiciona em algum lugar ou em alguma situação, sobretudo no reino de Deus, é o Senhor. Amém? E aí, quando o Senhor nos posiciona, nós temos 3 opções. Eu faço aquilo que eu quero. Segunda opção, eu faço aquilo que eu acho ou que eu entendo que é o certo. Ou terceira opção, eu faço o que Deus quer que eu faça. Na verdade, quando Jesus, ele pergunta isso para os seus discípulos, ele está perguntando o seguinte: quem falam que eu sou? Ele está querendo saber o seguinte: será que o meu posicionamento diante de Deus está o posicionamento correto? Eu estou cumprindo com aquilo que Deus quer de mim, como um profeta, como um Messias, como um enviado? Por quê? Porque Jesus fez com a posição dele o que eu e você precisamos fazer. O que é que Deus quer que eu faça? O que é que Deus está esperando de mim nessa posição que eu ocupo? Toda posição em todo o exército, ela era de alguém de confiança. Pode ir lá, quando nós vamos ver lá os valentes de Davi, cada um deles tinha uma posição, cada um deles era homem de confiança de Davi. E eu e você quem somos? Soldados do mesmo exército. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Soldados têm que ter posicionamento. E aí o soldado posicionado tem 3 opções. Faz o que ele quer. Ponto número 1. Faz o que ele acha que é certo, ou ele faz a vontade do Senhor. E aí a escolha é sua. A escolha é do soldado. Nós vamos ver ao longo da palavra soldados que se posicionaram corretamente de acordo com a vontade de Deus. Mas nós vamos ver também homens e mulheres que fizeram aquilo que eles queriam. Vamos lá. Profeta posicionado como quis. Balaão. Ele fez o quê? Deus mandou a vontade de Deus. Foi uma. Ele fez o que ele achava que era o certo. Foi ou não foi? Ele foi lá. Jonas. O que Jonas fez? Deus manda ele ir e ele fala: não, eu não vou. Eu não quero ir. Queridos, se Deus nos dá uma posição, nós temos que cumprir, não é a vontade nossa. Amém? Amém? Não é a vontade de A, de B ou C, é a vontade do comandante do exército. Amém?
Porque afinal de contas, eu não servi o exército, por razões óbvias, né, irmãos? Mas quem serve ao exército sabe disso. Qualquer um sabe que no exército tem patente. E você não pode desrespeitar a sua patente superior. É ou não é? Senão acontece o quê? Você é punido. Então não adianta você ficar zangado. Não adianta você ficar empurrado. Não adianta você fazer beicinho. Porque ou você se posiciona ou você não se posiciona. E é simples assim, irmãos. Eu posso fazer o que eu quero? Posso. Jonas fez? Fez. Balaão fez? Fez. Você pode fazer o que você quer. Mas não se esqueça que toda vez que nós, como soldados de um exército, nos posicionamos contra a autoridade daquele que comanda o exército, nós estamos sendo, a palavrinha forte, o quê? Desobedientes. Vamos dar um eufemismo, né? Mas o certo é o quê, irmãos? Quando um filho te desobedece, ele está sendo o quê? Pode falar? Rebelde. É rebeldia. E a palavra do Senhor diz que rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Então, por mais que muitas vezes aquilo que Deus nos manda fazer não seja aquilo que nós queremos fazer, nós precisamos ter posição. Será? E pensar, será que eu estou vivendo aquilo que Deus na posição que Deus me colocou? Será que eu estou vivendo de acordo com o propósito que Deus tem para mim? Nem sempre o meu posicionamento é aquele que Deus quer. Jonas é um exemplo disso. Ele se posicionou como ele achava que ele devia estar. Ele se posicionou como ele achava que era para fazer. Mas não foi como Deus mandou. Não foi como Deus disse que era para ele fazer. E é muito triste quando nós somos levados pela nossa própria vontade. Porque depois nós colhemos o fruto da nossa própria rebeldia. Da nossa própria falta de se posicionar como Deus nos mandou. E Jesus tinha preocupação com isso. O que as pessoas estão achando do meu posicionamento? O que vocês acham? Eu estou comunicando o meu propósito? Eu estou sendo intencional em tudo que eu faço? Eu estou sendo intencional nas minhas atitudes? No meu comportamento? Ou eu estou fazendo aquilo que eu acho, que eu penso, que eu imagino que é o correto? Porque nós somos muito cheios, muito completos dos nossos achismos. Nós achamos demais. Achamos que tem que ser assim. Achamos que o correto é isso. Mas o que Deus quer? Já parou para perguntar para Ele? Já parou para perguntar para o Senhor? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, Deus levanta um profeta e fala para o povo de Israel: olha, vocês foram maus, Asa era bem. Vocês foram maus, vocês viveram distantes do meu propósito, distantes da minha vontade. Eu sempre levantei homens, profetas. Depois os irmãos podem ler. Vamos lá rapidamente. 2 Crônicas, capítulo 15. Diz assim a palavra:
Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Olha só, Deus está usando o profeta para dizer o seguinte: a posição que eu quero em você é ouvindo a minha voz, é fazendo aquilo que eu mandar vocês fazerem. Se vocês me buscarem para ouvirem o que eu tenho para dizer, eu vou dar com vocês. Agora, se vocês não quiserem, eu vou deixar vocês. Deus está dando um posicionamento muito claro para o rei Asa. Está dando um posicionamento muito claro para o povo. E Asa tinha uma opção. Ele podia dizer assim: olha, eu não quero fazer isso, minha vontade não é essa. Ou ele podia falar assim: eu não sei se isso é o certo, eu sou o rei, eu não vou aceitar profeta nenhum ficar falando aquilo que eu vou fazer o que eu acho. Ou ele faz o que ele, ou ele poderia fazer o que ele fez. Ele ouviu a voz de Deus. E ele foi um homem, ele foi um rei que se posicionou como um homem de Deus. Amém? Irmãos, ele se posicionou tanto que ele destituiu a mãe dele como rainha-mãe. Por quê? Porque ela mandou erguer uma estátua de idolatria a Deus Azerá. Ele falou: não, isso aqui não, Deus mandou, eu sou o rei dessa nação e eu vou cumprir o propósito. Se Deus me colocou aqui, se Deus me posicionou neste lugar, eu vou ouvir a voz de Deus. E é isso que nós precisamos nos lembrar. Se Deus nos coloca em lugares, se Deus nos posiciona como povo dele, nós precisamos ouvir a voz dele para cumprir o propósito dele onde ele nos coloca. Amém? Vamos lembrar de Daniel. Como é que Daniel fez? Daniel estava lá. Ele tinha um posicionamento muito claro desde o início. Ele tinha um posicionamento muito claro desde o início. Eu estou aqui, eu vim cativo, mas eu não posso me contaminar. Daniel desde o início sabia a posição dele, irmãos, amém? Ele sabia o propósito que Deus tinha para a vida dele. O que falta muitas vezes é nós assumirmos o nosso lugar no reino de Deus. Nós, eu e você, temos lugar no reino de Deus. Assuma a sua posição no reino de Deus. Assuma aquilo que Deus te mandou fazer. Assuma aquilo que Deus te comissionou. Cumpra a sua missão. Muitas vezes, irmãos, você vai ter que voltar para o seu lugarzinho de oração. Vai ter que entrar no propósito para Deus te lembrar qual é a sua posição, porque às vezes você esqueceu. Você esqueceu porque ou você nunca soube. Tem isso também. Ou você esqueceu ou você nunca soube. Mas Deus está falando hoje para nós. Eu preciso que você se posicione. Amém? Eu preciso levantar uma geração posicionada por onde ela passar. Irmãos, não há como influenciar pessoas se nós não formos transformados. Eu posso ouvir um amém? Amém. Eu não consigo influenciar pessoas se eu não for uma pessoa transformada. Por quê? Porque como é que eu vou viver aquilo que eu não tenho em mim? É só a gente ver Jonas. Como que ele podia falar para aquele povo
entendido que a misericórdia de Deus também podia alcançar o povo que pecava. Porque dentro dele, ele ainda não tinha de fato conhecido o amor como ele deveria ser. E Deus, quando ele coloca Jonas, por quê? Porque ele foi rebelde. Deus coloca ele lá na baleia e fala assim: Jonas, presta atenção, vai se converter, meu filho. Vai experimentar o que é amor. Toma posição no reino de Deus, aleluia. Toma a posição que eu te chamei. Assuma o seu posto. Para de ficar de graça, Jonas. Para de ficar de gracinha, de bobeira. A gente precisa assumir aquilo que Deus nos chama para fazer. Não posso, não quero, não vou, assim não dá. A opção é sua, só não se esqueça. Se Deus te posiciona, se você não faz, você é rebelde. E eu não posso deixar de comunicar aquilo que o Espírito Santo de Deus está ministrando para nós como igreja. O Senhor precisa de um povo que se posicione nesse tempo, irmãos. Porque tem muita gente que não se posiciona. Tem muito crente coluna do meio. Tem muita igreja que a gente não sabe se é igreja mais. A gente fica até com medo de entrar. É ou não é? Você vai, não sei. E parece. Eu conversava com uma pessoa nessa semana. E ela falava assim: olha, fulano, a igreja dele é de uma franquia de igrejas. Franquia. Eu falei: oi? É uma franquia. Irmãos, eu fiquei chocada. Como assim franquia? É, a igreja é franquia. Você compra a franquia, o pessoal vai lá, vai até o local, explica como que tem que fazer, a pregação é uma só para todas as igrejas, a liturgia é uma, o culto tem que ser assim, vem tudo padrãozinho, prontinho, aí você já sabe como tem que fazer. E pera um bocadinho, as igrejas são diferentes, o que Deus tem para falar é a mesma coisa em todas as igrejas, é assim mesmo? Ou seja, a realidade do restaurar no templo é igual a todas as igrejas? Lógico que não. E a palavra fala isso. Quando as cartas vão ser escritas, o apóstolo Paulo vai escrevendo as suas cartas, para cada igreja ele dava uma palavra diferente. Por quê? Porque havia problemas, situações diferentes. Igreja não é empresa. Igreja não é franquia que a gente paga royalties. Misericórdia. O que é isso? Então o Senhor precisa de um povo que seja posicionado. Posicionado o quê? A favor do reino. A questão é, Deus nos colocou neste lugar. Ele nos posicionou. E nós precisamos entender, vamos assumir ou não? Porque Jesus tinha essa preocupação. O que as pessoas estão dizendo de mim? Como as pessoas estão me vendo? E vocês como me veem? Porque não adianta não, irmãos. As pessoas vão olhar para nós. Vão olhar dentro da igreja para nós. E não é para julgar. Porque nós estamos esperando que nós andemos em santidade uns com os outros. Amém? Nós estamos esperando que quem caminha com a gente também esteja posicionado. Esteja de mão dada no mesmo alvo, na mesma toada, no mesmo propósito. Então a gente vai olhar para o irmão sim. Vai falar: o que está acontecendo com o irmão? Por que o irmão está assim? E a gente vai orar por ele e falar: irmão, estou aqui. Estou orando pela sua vida. Nós estamos juntos. Nós somos do mesmo exército. Nós somos soldados. Nós não podemos nos esquecer disso. E Daniel estava lá junto com seus amigos soldados. Os outros 3 foram separados para comer uma comida da Babilônia. Deus proibiu que eles comessem? Não, mas eles preferiram não se alimentar daquela comida. Não, nós vamos só comer a nossa comida. Amém? Amém? Nós vamos só nos alimentar daquilo. E diz a palavra que o homem que ficou responsável por eles ficou com o coração quebradinho. E Daniel, com toda a sua inteligência, ele falava, porque eles eram altamente inteligentes, Belsazar, ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, se no prazo que
Se nós não conseguimos engordar, né, desenvolver da mesma forma que os outros, comendo a nossa comida, tudo bem, aí eu como a comida de vocês. Irmãos, isso que é posicionamento. Ele estava dizendo, ele estava comunicando com o outro seguinte: olha só, eu creio no meu general, e ele não quer que eu me misture. Aleluia! Irmãos, vários estavam cativos, vários do povo de Israel estavam lá comendo a comida da Babilônia, e Deus não estava reprovando, porque eles estavam lá como cativos pela desobediência. Mas esses 4 homens decidiram não comer, e Deus os honrou. E como que Nabucodonosor via esses homens? Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar que o posicionamento deles, olha a forma como Nabucodonosor os via. Ele diz assim, ó, até anotei aqui: Daniel, eu sei que o Espírito de Deus está em você. Olha que coisa linda, irmãos. O posicionamento de um homem, de uma mulher de Deus, reflete quem ele tem que ser. Quem Deus quer que nós comuniquemos sobre o reino de Deus. Em outra situação, ele chama Daniel, quando Daniel está saindo da cova, e fala assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo, glória a Deus. Nabucodonosor olhava para ele e falava assim: não, esse cara é um homem de Deus. O reino de Deus precisa de homens e mulheres de Deus. E sabe, o inimigo sabe tanto disso, ele sabe tanto disso, que ele muitas vezes ataca a nossa posição justamente para que as pessoas comecem a questionar a nossa posição. Eu compartilhava isso com meu esposo essa semana. Olha, você vê como é que o Espírito de Deus anda as coisas. O Espírito Santo dirige a sua posição e o inimigo só atacando a minha posição. Só atacando. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Porque a gente tem a autoridade de Cristo Jesus. Amém? Porque não é porque nós somos melhores ou piores, nós somos do reino. Todos nós. Eu, você, eu, vocês, todos nós somos do reino de Deus e temos a posição que Deus quer que nós estejamos. A questão é o que nós vamos fazer com ela. Não há posição sem submissão à vontade de Deus, meu irmão. Não tem como. Não tem. Posicionamento sem submissão à vontade de Deus é o seu ego. É a sua vontade. Não é a vontade do reino de Deus. O primeiro passo da nossa posição são joelhos dobrados e coração prostrado diante do Senhor. Vasos que estão vazios do eu para se encher da posição que Deus quer para cada um de nós. Amém? Quando eu estava postando essa mensagem que eu postei aqui no meu celular mesmo, o Senhor me mostrava isso. A gente às vezes coloca meta para Deus. Senhor, se o Senhor fizer isso, aí eu vou ser assim. Senhor, quando o Senhor fizer isso, aí eu vou dar isso, né? Nós já vimos isso. Senhor, caso o Senhor faça isso, eu vou passar a ser assim. O Senhor não quer isso de nós, queridos. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. O Daniel aqui que se posicionava, 3 vezes por dia ele estava orando. Ele era um homem constante nas coisas de Deus. Ele estava ali, constantemente nas coisas de Deus. E muitas vezes nós não somos constantes. Oro um dia, oro daqui a 3 dias, sei da minha posição, daqui a um dia seguinte já esqueci qual é a minha posição, saio do culto sabendo, glória a Deus, estou posicionado hoje, amanhã de manhã já esqueci qual é a posição. Não podemos esquecer, porque nós vivemos aqui
cumpri-los. Amém? Jesus sabia disso. Ele veio aqui para cumprir isso. E todos esses homens que nós citamos aqui, Asa, Daniel, Jonas e tantos outros, a gente for falar Moisés aqui, Davi, eles tinham que ter posição. Porque quando eles saíram da posição, Deus ia lá, ó, e chamava. Lembra de Davi? Deus chamou. Eu estou lendo aquela passagem logo depois que Absalão mata Aminon, né? É isso. Absalão mata Aminon. E ou é o contrário? Ou é deu uma? É o contrário. Não é isso mesmo, né? Absalão mata Aminon. É isso aí. E me dá uma tristeza quando eu vejo e tudo que começa a suceder na vida de Davi, um homem que tinha uma posição que Deus colocou lá, que tirou de trás das malhadas, né? O menor da casa, que Deus falou, olha, eu estou te posicionando aqui, mas preste atenção, Davi. Um homem que Deus foi com ele durante tantas vezes, e continuava sendo com ele, mas o tanto que ele pagou pela falta de posicionamento em alguns momentos da vida dele, um tanto que foi sofrido para a geração dele. Então não tem jeito. Todas as vezes que nós queremos desobedecer a posição que Deus estabeleceu para nós, isso vai ter consequência. Eu não estou fazendo terrorismo, mas é o que a palavra de Deus nos mostra. Todos os homens de Deus que rejeitaram a vontade, rejeitaram a lei de Deus, rejeitaram o posicionamento que Deus colocou, sofreram consequências. Então não adianta. Às vezes o posicionamento nosso vai ser um pouco doloroso para a nossa carne, para o nosso eu, para a nossa vontade. Mas a gente precisa trabalhar pela eternidade. Amém? No Evangelho de Mateus, vamos abrir junto, Mateus capítulo 5, versículo 16. Quem achou pode ler para mim, por favor. Mateus 5,16. Vou ler aqui do achei. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As pessoas precisam ver as nossas ações. Ou seja, as pessoas precisam ver o nosso posicionamento. Então, você está falando de quê? De testemunho? Também. Mas eu não estou falando só de testemunho. Eu estou falando também do chamado que Deus tem para você. Se posicione em relação ao chamado e ao local que Deus colocou você. Amém? Em nome de Jesus. Então, como nós seguimos isso? Oração, obediência à voz de Deus, não à nossa vontade, nem ao nosso eu. Coragem, tem que ter coragem. E constância. Daniel era um homem constante em Deus. Daniel era um homem corajoso em Deus. Porque ele, mesmo estando em um lugar em que ele podia ter todos os benefícios, ele foi corajoso. E nós temos vários outros exemplos. José, Moisés, que se não se levantasse para cumprir o lugar em que Deus posicionou ele, estava tudo bem para ele. É ou não é? Não, não é, vou falar a verdade. Moisés vivia na corte, gente.
estava bem. Quando ele se posiciona, ele se levanta contra um sistema. Davi, ele estava lá, ele foi ungido rei, ele tocava para Saul, estava tudo bem, estava tudo bonitinho, ele matou um gigante, estava tudo lindo. Até o momento em que ele resolveu se posicionar. E tantos outros. A rainha Esther, ela estava lá no conforto, ela não precisava falar nada. Mas ela se posicionou no lugar que Deus a colocou. E olhem só, o que eu acho importantíssimo. Ela chega para o seu tio e fala: vamos orar. Conclame um jejum. Ela estava dizendo: olha, eu preciso de força, de coragem, porque eu estou entrando na batalha espiritual. Nós precisamos disso. Porque se nós não tivermos isso, nós não conseguimos. Nós sucumbimos e não conseguimos ficar posicionados. Às vezes é mais confortável não se posicionar. A questão é isso que Deus quer para mim e para você? Se a nossa luz tem que resplandecer, a pergunta é isso que Deus quer para mim e para você? Eu queria te convidar para que você fechasse os seus olhos, amém? E refletisse sobre a posição que Deus te colocou e a posição que você tem assumido. Como que você tem estado? Como que você tem ficado diante da posição que Deus te colocou?